Olá cidadão, olá cidadã xaxinense, mais uma vez viemos até você com o intuito de informar a respeito do novo decreto, o decreto que foi publicado nesta sexta-feira, que restringe ainda mais algumas atividades e torna um pouco mais claro, na verdade, o que pode e o que não pode a partir desse decreto, levando sempre em consideração e deixando muito claro que o objetivo desse decreto é diminuir o fluxo de pessoas, e isso vai fazer com que, infelizmente, algumas atividades tenham prejuízo mais do que as outras, mas em primeiro lugar tem que estar a saúde pública, e todos sabem, não precisamos nem mais uma vez falar sobre a situação que estão os nossos hospitais e os números, né, do Covid. Para ficar muito claro, então, esse novo decreto, ele deixa mais claro algumas atividades como empresas, quais empresas que podem, quais que não podem atuar. Primeiro, antes de falar disso, antes de falar quais são as empresas que podem e as que não podem, vai ficar muito claro que todas as empresas que se encaixam no decreto como empresas essenciais e que podem manter suas portas abertas, deverão fazer a testagem do Covid em todos os funcionários. E aqui eu quero aproveitar um gancho, antes de falar quais as atividades que estão liberadas, para falar exatamente sobre duas empresas que são questionadas nas redes sociais, que é a Aurora e a Rafitec. São as duas maiores empresas do município, e a gente vê muitos questionamentos aí nas redes sociais e até no nosso dia a dia. As pessoas nos questionam, por que não fechar a Aurora e a Rafitec? Por que fechar o comércio pequeno, menor, e não deixar as duas grandes empresas, que têm uma grande aglomeração de pessoas, continuam trabalhando? As pessoas precisam entender que essas duas empresas, elas são consideradas, são atividades consideradas extremamente essenciais. A Aurora é uma empresa que trabalha no ramo alimentício de produção de alimentos, então é uma lei federal, inclusive, que classifica ela como uma empresa essencial. Não há como paralisar, porque existe uma grande cadeia produtiva junto da Aurora. Se você fecha, por exemplo, o frigorífico da Aurora, o frango lá na propriedade rural vai ficar sem a ração. Em 2, 3 dias nós começaremos a ter mortandade de frangos e suínos lá na propriedade rural, e acaba se tornando uma grande cadeia mais prejudicial à saúde do que você manter ela trabalhando. Então o que acontece? A Aurora é uma empresa que é impossível você fechar, porque ela trabalha, ela é produtora de alimento. E é uma lei federal que, nesse momento de pandemia, você não pode fechar uma empresa produtora de alimento. Por isso que esse decreto nosso agora vem com a obrigatoriedade de que todos os funcionários, e a Aurora também terá que fazer isso, todos os funcionários precisam ser testados. E os funcionários que forem testados positivos precisam ser afastados. E a Rafitec, aí eu pergunto, a Rafitec não produz alimento. A Rafitec não produz alimento, porém a Rafitec também se enquadra como empresa essencial, porque a Rafitec produz insumos para as empresas que produzem alimento. A Rafitec produz embalagens. Se a Rafitec para, empresas como a Aurora também precisam parar, porque a empresa que produz o alimento fica sem a embalagem. Então é por isso que essas empresas não têm as atividades suspensas nesses momentos de pandemia. Porém, as duas e todas as demais que irão funcionar precisarão obrigatoriamente testar todos os seus funcionários e afastar os funcionários que venham a testar positivo. Quem pode, portanto, nesse novo decreto, de forma bem resumida, quem pode trabalhar? Além dessas que podem, todas as demais não se incluem. Farmácias, consultórios, clínicas médicas e odontológicas, hospitalares e todas as atividades relacionadas à saúde podem funcionar. Supermercados podem funcionar desde que atendam a exigência de restringir a 30% o fluxo de pessoas, reduzir para 30% o número de cestinhas e carrinhos à disposição, disponibilizar álcool em gel na entrada e na saída, obrigatoriedade de uso de máscara, testagem de todos os funcionários que vão estar trabalhando e disponibilização de luvas para todos os clientes, assim como funciona também lá, já funciona nos supermercados. Atividades de segurança pública, vejam que todas elas são atividades essenciais. O decreto anterior tinha algumas atividades que poderiam ser consideradas não essenciais, que foram retiradas desse. Agroindústrias, indústria de alimentação, como eu acabei de falar das duas grandes empresas, podem funcionar. E empresas que ofereçam insumos para as indústrias de alimentação. Então, se você tem uma empresa na cidade que trabalha com insumos para a indústria de alimentação, você deve apresentar um requerimento ao município, assim como a Rafitec, por exemplo, já fez, apresentar o requerimento e a Procuradoria do município vai avaliar se realmente a sua empresa se enquadra ou não se enquadra. Empresas de distribuição de energia elétrica, internet, água e iluminação pública autorizadas a funcionar. Porém, aqui tem outro adendo.
Está proibido o corte de energia elétrica e de água e também de internet até o final do mês de março, por inadimplência. Tá? Então as empresas estão proibidas de realizar o corte no fornecimento desses insumos prioritários. Produção, distribuição, comercialização, entregas realizadas preferencialmente, presencialmente, aliás, ou por meio eletrônico de medicamentos e insumos hospitalares, é permitido. Hotéis com restrição de 30% e todas as demais protocolos, está permitido. Caixas bancários. As agências bancárias devem funcionar da seguinte forma: não é permitido o atendimento dentro da agência, o atendimento presencial, somente no caixa eletrônico. Porém, a agência precisa disponibilizar um funcionário para que acompanhe das 8 às 21 horas. Pode abrir das 8 às 21 horas o caixa eletrônico, mas tem que haver um funcionário lá, aferindo temperatura, conferindo a máscara, enfim, atendendo todo o protocolo. Transporte de carga está autorizado. Serviços relacionados à tecnologia da informação, data center, está autorizado. Clínicas veterinárias e casas agropecuárias, está autorizado, desde que atendam todas as medidas de restrição. Distribuição e comercialização de combustível está autorizado porque é prioritário, porém o posto de combustível tem que entender o seguinte: só pode vender o combustível, não pode ter o atendimento na conveniência. E agora há pouco tivemos até um questionamento aqui, só pode haver o atendimento na pista, porém o cidadão, sim, que abastece, pode se dirigir até a conveniência para fazer o pagamento, mas ele não pode entrar na conveniência, não pode comercializar, adquirir produtos da conveniência. Fretamento de transporte para funcionários dessas grandes empresas e táxi está autorizado. Distribuição de encomendas e cargas e teleentrega de alimentos e medicamentos está autorizado. Atividades de advogados e contadores, desde que atendam todas as medidas de restrição, está autorizado. Serviço de guincho, mecânica leve, pesada, borracharias, recapadora de pneus, postos de lavação automotiva, poderão funcionar desde que atendam exclusivamente a veículos que atendam as empresas de alimento, certo? Ou seja, o caminhão que faz transporte lá para Aurora, por exemplo, ou veículos de saúde. Então, mecânicas, borracharias, lavação, pode, desde que atendam apenas a veículos que se enquadrem nesse requisito. Serviços funerários, serviços postais, atividades de imprensa, coleta de lixo, serviço de tratamento de esgoto e manutenção de elevadores. Estas atividades estão autorizadas. Todas as demais estão suspensas. O vídeo é um pouco extenso, mas é importante para você entender exatamente o que pode e o que não pode. Atenção, fica proibido até dia 7 de março reuniões e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos, privados e áreas comuns de condomínios, ou seja, a festa lá no seu condomínio, a festa na sala de festa do prédio, a festa na chácara, com o consumo de bebida alcoólica está proibido e isso cabe multa e a polícia vai estar fiscalizando. Nos estabelecimentos cujo funcionamento for autorizado, fica proibido o ingresso de menores de 12 anos ou maiores de 60 anos. As aulas presenciais estão canceladas até o dia 4 de abril. Fica suspensa até dia 7 de março atividades no estacionamento rotativo de Xaxim. Restaurantes, lanchonetes e padarias poderão funcionar com portas fechadas apenas pelo sistema de delivery, teleentrega. Os serviços de água, luz e internet não poderão ser cortados, como eu falei, até o final do mês de março. E corridas, atenção, corridas, caminhadas, atividades ciclísticas e demais atividades físicas coletivas estão suspensas, proibidas. Você pode fazer sua caminhada desde que seja sozinho, sem aglomero, sem aquela caminhada com 2 ou 3 ou mais pessoas. Então esse decreto agora está publicado aqui na descrição do vídeo, ele está na íntegra para você acompanhar, mas esse é o resumo do que pode e o que não pode. E fique muito claro, o governo municipal, junto com as entidades e a Câmara Municipal, não gostaria de ter tomado essa providência, porém ela é de extrema necessidade para que a gente possa achatar a curva da contaminação e se livrar o máximo possível do vírus aqui no município de Xaxim. Denúncias, você já deve saber disso, mas denúncias, qualquer denúncia de descumprimento dessas atividades, ligue para, aliás, mande uma mensagem para o WhatsApp 3353-2701. É o WhatsApp, tá? O número parece número fixo, mas é de WhatsApp mesmo, 3353-2701. Todos juntos, vamos vencer o Covid.